Como que vai a sua rotina do sono? Você sabia que uma noite mal dormida pode trazer aí uma série de fatores durante o seu dia a dia? É sobre como manter uma boa qualidade de sono que eu converso agora com o Dr. Fábio Tavares, que é médico pneumologista, médico especialista na medicina do sono e também professor mestre no curso de medicina da Universidade Federal do Pampa. Doutor, por que o sono é importante para o nosso corpo? Excelente pergunta, Dario. Desde a antiguidade a gente ouve falar, né, que alguns filósofos inferiram, né, e a importância da qualidade do sono, da qualidade de vida. Desde a antiguidade já se observa isso aí. Tanto é que tinha uma máxima que dizia, né, que o dia tinha 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer, para ficar com a família, descansar, e 8 horas para dormir. E para entender isso aí, a gente tem que perceber que a vida é feita de ciclos. A gente tem ciclos maiores, como o ciclo das estações do ano, as fases da lua. E o nosso organismo, o nosso corpo não é diferente. A gente tem diversos ciclos biológicos. A gente tem o ciclo circadiano da pressão arterial, que ela aumenta de manhã, diminui de noite. Liberação de hormônios, né? O hormônio do crescimento é regido por um ciclo, o cortisol é regido por um ciclo. E esses ciclos, na sua grande maioria, são influenciados principalmente pela luz, né? Tu vai ver como é que o organismo sabe que é dia, que é noite, como é que ele regula o ciclo de 24 horas, né? Isso é pela percepção da luz. Que a luz, quando a gente enxerga a claridade, ela estimula células na glândula pineal, que é dentro do cérebro, e libera melatonina. Então, quando a luz diminui, e tem uma maior liberação de melatonina. E aí vem a vontade de dormir. É ao contrário, quando tu acorda de manhã e vê a claridade do sol, reduz o nível de melatonina. Então, através desse ciclo sono-vigília, que é regido pela luz, ele influencia todos os organismos do corpo humano. Todos os outros ciclos hormonais, as funções fisiológicas, é tudo regido pelo ciclo sono-vigília. Por isso que ele é tão importante no condicionamento físico durante o dia, né? Perceptível, né? Tu vê uma pessoa que é privada do sono, ela vai ter muito prejuízo no seu dia a dia. Ela vai ter problema de concentração, alteração de humor, irritabilidade, tá? No século passado, houveram vários estudos acerca da privação de sono. Então, um estudo bem interessante, que hoje em dia já não é mais politicamente correto, né? Eles deixaram cachorros privados de sono, para ver o que alteração fisiológica ia acontecer com esses cachorros. E chegou no quinto, sexto dia, os cachorros morreram. Aí tu vê o que poderia acontecer com um ser humano privado de sono. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. Doutor, quais seriam esses principais motivos aí para esse número ser tão expressivo? A era moderna, né? Estamos vivendo a quarta revolução, a revolução da comunicação. Então, hoje em dia, a informação é muito rápida, as cobranças são maiores, o mundo é muito mais agitado, todo um estresse. Basta tu ver agora, alguns anos atrás, com a pandemia, né, o que aconteceu, quantos problemas psicológicos as pessoas tiveram, as crianças, o déficit educacional que as crianças tiveram. Então a gente está num mundo cada vez mais competitivo, né, mais estressante. Tudo isso aí interfere no sono. E também, olhando por outra visão, né, já que tu está num mundo tão competitivo, a importância de estar bem preparado no teu dia a dia para poder viver todas as dificuldades que tu vai enfrentar, poder competir de igual para igual, poder crescer, poder trabalhar, poder viver. Né? E nessa questão do sono, quem é que sofre mais aí? Os homens, as mulheres, as crianças, os adultos, os idosos, que com a idade a pessoa dorme menos, né? É assim, ó, cada faixa etária tem seu e cada tipo de doença tem sua patologia específica, né? Então, por exemplo, insônia é muito mais comum em mulheres, tá? Apneia do sono, problema de ronco, né, e apneia é mais comum em homens, né?
alterações de ciclo sono-vigília, por exemplo, retardo de fase. Retardo de fase é aquelas alterações tipo adolescente, que adolescente ele gosta de dormir tarde, né? Ele deveria acordar mais tarde. E aí tu vê o paradoxo, né? Ele gosta de dormir tarde, mas ele muitas vezes tem que ir para um colégio que ele tem que acordar 6:30 da manhã. Ele já se priva do sono, né? Ele dorme tarde e acorda muito cedo, não tem aquelas 8 horas diárias de sono, né? Vai trazer até uma dificuldade na sua aprendizagem. Então, cada faixa etária tem seus problemas, né? Pessoas com depressão é outra característica, ansiedade é outra característica, outros distúrbios do sono. Então, nós temos, por exemplo, a síndrome de pernas inquietas, que é uma patologia relacionada ao movimento do corpo durante o sono. A pessoa fica se mexendo e despertando, se mexendo e despertando, né? É mais comum em pacientes ansiosos e pacientes mais idosos. Então, cada faixa etária tem a sua característica. Assim como tu vai me perguntar assim, cada faixa etária tem sua característica de distúrbios mais prevalentes, né? O sono também não é, o tempo ideal de sono não é igual para todas as faixas etárias. Então, quanto mais jovem, mais você precisa dormir. Quanto mais idoso, menos você precisa dormir. Então, muito importante quando tu vai avaliar uma doença do sono é assim, eu durmo só 5 horas. Mas e daí? Tu tá bem só com 5 horas? Tu acorda disposto, né? A tua pressão arterial está controlada, tu não está hipertenso, tu não está com problema de alteração de colesterol, açúcar do sangue, diabetes, tá tudo bem. Então, esse é o ideal para ti, 5 horas. Eu posso pegar, por exemplo, uma pessoa jovem, um recém-nascido. Recém-nascido, ele dorme praticamente 24 horas por dia. Ele acorda de 3 em 3 horas para se alimentar. Sim. Por quê? Ele está numa fase de anabolização, ele está crescendo. Então, o hormônio do crescimento é liberado durante o sono. Então, por isso que ele só dorme para liberar o hormônio. E crescer, crescer, crescer. Conforme vai aumentando a faixa etária, vai diminuindo a hora de sono. Ideal. Vai chegar num adolescente, por exemplo, o ideal seriam 9 horas de sono, 10 horas de sono. Uma pessoa adulta, 7 a 8. Um idoso já diminui, 6 horas de sono, já às vezes é o suficiente. Então depende de cada pessoa. É isso que eu ia te perguntar, se era mito ou se era verdade que a gente tem que dormir 8 horas, né? Já está respondido então, né? Depende da faixa etária e o principal é a tua percepção. Às vezes tu está numa faixa etária que o teu normal seria 7, 8 horas e tu dorme 6 e está bem, não tem problema, é uma característica tua. Existem características inatas do indivíduo. Uma outra dúvida que você me pergunta também, eu me sinto muito melhor para estudar à noite. Outras pessoas não, eu rendo mais pela parte da manhã. E aí troca os horários. Não é anormal isso. Quem gosta de trabalhar pela manhã, acho que rende mais de manhã, são chamados os matutinos. E pessoas que, por característica individual própria, rendem mais no período da tarde e da noite. São chamados vespertinos. Se isso não traz nenhum problema para a sua vida pessoal, para a sua atividade fisiológica do seu corpo, é o normal da pessoa, não é doença nenhuma. E a questão do café, doutor, para manter a pessoa acordada com uma energia, O café, segura o sono. sim, é que assim, existe uma percentagem da população que é sensível à cafeína. Então, muitas vezes tu vê uma pessoa assim, eu tô nervosa, vou tomar um café. Aí tu pensa, tá, mas o café não tira o sono, não agita a pessoa? Não, necessariamente. Tem pessoas que tomam o café e não tem esse efeito da cafeína de ficarem despertas. Ao contrário, até relaxa, acalma, né? Então varia, é uma variação pessoal, de pessoa para pessoa. Existem aqueles que são sensíveis e aqueles que não são sensíveis. E alimentos que inibem o sono, que a gente deve evitar antes de dormir, por exemplo. Tá, já falou de um deles, cafeína. Só que a cafeína não é só café, a cafeína está no refrigerante, está num chá, por exemplo, tem cafeína, né? Então a cafeína é o estimulante mais comum, né? A droga lícita mais comum que perturba o sono em quem é sensível à cafeína, não é todo mundo. Dizem que a bebida alcoólica ajuda a induzir o sono ou ele inibe o sono? O álcool, ele induz o sono. Então, é notório isso aí, né? Todo mundo vê. Só que ele causa um outro problema. O álcool fragmenta o sono. Então, a pessoa tem aquele sono, mas ela acorda várias vezes à noite. Seja para ir no banheiro, seja acordar, despertar e voltar a dormir. E no final
de contas, tu somando tudo, vai ter um sono fragmentado e não reparador. A pessoa no outro dia acorda mais cansada, quem bebe. E eu posso dormir 8 horas fragmentadas ou tenho que dormir 8 horas seguidas? Existem vários estudos que falam isso, experiências, não é estudos, experiências que fazem isso, né? Então, uma dúvida muito comum nesse caso é a céstia, né? Que culturalmente tem muitos países, ainda mais aqui, os vizinhos argentinos, né? Que é cultural eles pararem ao meio-dia e dar um período de sono para todo mundo, né? Então, eles fecham o trabalho, período da sesta e voltam a trabalhar mais tarde. Então, isso aí é fisiológico, é cultural. Então, depois do alimento, a gente induz uma alcalose metabólica, que dá uma sonolência. Todo mundo, é fato, É né? normal para todo Todo mundo. mundo vê, comi demais e aí me deu um soninho, né? Nesses casos, é bom, é saudável, é aceito um período de sono de 30 a 40 minutos. Mais que isso já vai prejudicar, porque vai afetar mais tarde o sono dele noturno, que é o sono ideal, o sono reparador. Então a sesta de 30 a 40, de 10 a 40 minutos, não pode ser mais, sempre vai dar problema. Doutor, para a gente finalizar aí o Baita Papo entrevista de hoje sobre como manter a qualidade do sono, como é que as pessoas podem melhorar aí no seu dia a dia? Quais as dicas que o senhor deixaria para quem está nos acompanhando? Hoje em dia está muito em voga a higiene do sono, que chamam, né? Que é todos aqueles cuidados para te melhorar a tua qualidade de sono. Então, isso aí depende, varia, essas dicas variam muito do tipo de patologia que a pessoa tem. Por exemplo, terá um exemplo, a pessoa com insônia. Primeira coisa, tem que cuidar uma pessoa com insônia. Não pode ter cestear, não pode dormir após o almoço. Porque vai chegar no final do dia, vai piorar a insônia dele, já dormiu de tarde, né? Então, esse comportamento tem que mudar. Mas de maneira geral, assim, o que é importante para o sono? Primeiro, um ambiente com a luminosidade adequada. Então, o nosso cérebro tem que entender que chegou a noite e está na hora de dormir. Então, ao final da noite, começar a desligar as luzes da casa, ligar abajur, luz fraca, para o teu cérebro perceber isso aí e liberar melatonina, tá? O ambiente tem que ser silencioso, para a gente não ter nenhum prejuízo do sono. E uma temperatura agradável. Então, tem que manter ali 23, 24 graus. Abaixo disso, acima disso, já vai te prejudicar tu iniciar o teu sono. Com relação a essa luminosidade muito importante e que é cada vez mais frequente, a luz azul dos aparelhos, televisão, celular, né? A gente orienta sempre assim, ó, 30 minutos antes de dormir, evitar a exposição à luz, porque senão vai retardar e dificultar o início do teu sono. Agregado a isso, técnicas de relaxamento para quem tem dificuldade para dormir, reiki, meditação, tá? Uma música agradável, calma, massagem, massoterapia, tá? Também é muito bom, aqueles infusores de óleo que liberam um umidificador, né? Umidifica o ar ambiente e deixa um odor agradável. Colocar um odor de laranja, de lavanda, uma coisa assim, para quem esse odor acalma, também auxilia. Então, técnicas de relaxamento. Além de técnicas de relaxamento, é muito bom para te melhorar a tua qualidade de sono, atividade física. Então, uma atividade física regular libera vários hormônios na corrente sanguínea, relaxa e induz um sono melhor. Só que o importante da atividade física é que ela não pode ser próxima ao sono, senão a pessoa está excitada, está com adrenalina na circulação. Então, se indica sempre fazer uma atividade física regular, mas dá um intervalo de 3 horas, mais ou menos, até ir dormir. Tem que ser antes de 3 horas do sono para não atrapalhar o sono. Dieta. Evitar cafeína, álcool, prejudica o sono. Tá? Alguns medicamentos, diversos medicamentos também prejudicam o sono, tá? E, principalmente estimulantes, isso aí vai afetar o sono. Tá? Muito importante a dieta, principalmente para quem tem ronco e apneia de sono. Quem tem ronco e apneia de sono tem que cortar a janta. Quanto mais tarde tu for se alimentar e mais pesada a comida, pior vai ser teu sono. Tanto é tem dos pesadelos, né? Sim, Comeu quando come, demais né? e teve pesadelo. Vai ter, se não tiver pesadelo, tu vai ter refluxo, tu vai piorar tua apneia, piorar teu ronco. Então,
corta a janta, faz um café reforçado no final da tarde, tá? E se tiver que jantar, também esperar 3, 4 horas após a alimentação para ir dormir. Outra coisa também, além de ter o ambiente do quarto, né? Evitar televisão no quarto, tá? Evitar qualquer outra atividade, brincadeiras, jogos no quarto. Se tu tem problema para dormir, faz todas as tuas atividades fora do quarto. Vai para a sala, tá? Quando tiver para dormir, vai ler um livro, tá? Só vai no quarto para dormir, para evitar aquelas pessoas que têm problema, dificuldade de dormir e ficam rolando na cama e não dorme, cada vez mais aquela ansiedade aumenta, aumenta, aumenta e aí sim que não consegue mais dormir. Então, vai para tua sala, abre um livro, bota uma música para relaxar, uma música relaxante, faz alguma terapia de relaxamento e quando der sono, vai para o quarto, tá? E tem muitas outras dicas, mas né, seria mais direcionadas. Mas o principal, acho que é isso aí, né? Um ambiente agradável, silêncio, luminosidade, temperatura. Uma dica importante assim para quem é meio estressado e está no corre-corre do dia a dia, né? É aquelas pessoas que vão para a cama e levam o problema para a cama e ficam pensando, não, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer isso, tenho que fazer, resolver tal problema. Uma dica facílima: pega um bloco de anotação e escreve todos os teus problemas, né, que tu tem que resolver. Amanhã eu tenho que fazer X, Y, Z, tá? E deixa tudo escrito. Isso é mágico, parece que sai da tua cabeça. E deixa ao lado da cama. Tá ali o problema, agora eu posso dormir. Também é uma dica boa. Tá Tá? bem. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil, Uruguaiana, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Suporto Serviços, Exeguit, Marca Imóveis, Espaço da Beleza e Casa Hermana.